Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. Iniciamos a nossa oração da manhã e fazemo-lo neste dia de São Pedro Crisólogo, um padre da Igreja, doutor da Igreja, um homem extraordinário, que tinha palavras de ouro. Por isso o povo cristão lhe chamou de Crisólogo, palavras de ouro. E neste dia enviamos um abraço para todos os doentes, para todos aqueles que estão em casa, para aqueles que estamos preocupados com esta pandemia, com a situação mundial em que vivemos. E, sobretudo, no dia da festa de São Pedro Crisólogo, enviamos um abraço da nossa comunidade, da Capela do Senhor Santo Cristo dos Milagres, da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Kingston, Ontário, Canadá. Somos uma igreja edificada pelo trabalho, pelo amor dos imigrantes católicos e de língua portuguesa. E num tempo em que as palavras significam pouco e muitas vezes até significam o contrário daquilo que diziam, são usadas, são manipuladas com esperteza do demónio para dizer precisamente o contrário. Nós hoje vivemos num mundo de dúvida, nem acreditamos nos meios de comunicação social oficiais, onde certos grupos, onde os governos têm uma certa influência. Nós deixamos de confiar uns nos outros. E celebrar São Pedro Crisólogo é buscar palavras de ouro, palavras com significado, palavras repletas de verdade, que digam aquilo que dizem, que não digam o contrário daquilo que significam. E São Pedro Crisólogo ensina-nos isto. Nós hoje temos como salmo um cântico de Jeremias 31, de versículo 10 a 14, e fala da alegria, da felicidade do povo libertado. Nós olhamos para todas as situações de opressão que houve ao longo da história, e gritamos. Hoje vivemos num sistema que nos meios de poder, de decisão, é proibido falar de Deus. Ainda parece que na Colômbia os tribunais oficiais repreenderam o Presidente da República porque falou em Nossa Senhora. E nós temos um domínio total, e temos que gritar: Senhor, liberta-nos, liberta-nos. E este salmo fala da felicidade do povo libertado. Precisamos de libertar, precisamos sentir Deus, precisamos saber para onde vamos. Mas será que as nossas autoridades querem que a gente confie naquilo que vemos? Vamos pedir ao Senhor e cantar como o salmista, que a alegria da libertação, acreditar na libertação, porque já se começa a ser demais. São os tribunais, são os meios de comunicação sociais, são as universidades, são os lugares de pensamento, tudo. Começamos a dizer: Senhor, liberta-nos, liberta-nos os homens, liberta-nos quem tem poder para dizer aquilo que quer. E nesta felicidade do Salmo, no Cântico de Jeremias, diz assim: ouvi, nações, as palavras do Senhor, e anunciai-as nas ilhas mais distantes. Quem dispersou Israel vai congregá-lo, e guardará, qual pastor, o seu rebanho. Pois, na verdade, o Senhor remiu Jacó, e o libertou do poder do prepotente. Voltarão para o monte de Sião, entre brados e cantos de alegria, afluirão para as bênçãos do Senhor.
Para o trigo, o vinho novo e o azeite. Para o gado, os cordeirinhos e as ovelhas. Terão a alma qual jardim bem irrigado, e sede e fome nunca mais hão de sofrer. Então a virgem dançará alegremente. Também o jovem e o velho exultarão. Mudarei em alegria o seu luto, serei consolo e conforto após a pena. Saciarei os sacerdotes de delícias, e meu povo há de fartar-se de meus bens. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O meu povo há de fartar-se de meus bens. A leitura de hoje é tirada do profeta Isaías, capítulo 66, versículo 1 e 2. E diz assim: Isto diz o Senhor: O céu é o meu trono e a terra o apoio de meus pés. Que casa é esta que edificareis para mim? E que lugar é este para meu descanso? Tudo isso foi minha mão que fez, tudo isso é meu, diz o Senhor. Mas eu olho para o pobrezinho de alma abatida, que treme ao ouvir a minha palavra. Isaías recorda-nos que tudo é do Senhor. Os homens podem iludir-nos durante uns tempos, podem seduzir-nos, podem enganar-nos. As palavras podem significar o contrário, podem dizer o contrário daquilo que significam. Podem-se armar 1001 armadilha. A Igreja Católica tem sido tão perseguida, tem muitos jogos de palavras que às vezes aquilo que pretendem acusam a própria Igreja. Hoje celebramos São Pedro Crisólogo. Crisólogo significa palavras de ouro. Era um grande orador, um grande homem que falava palavras de Deus. Nós hoje precisamos de gritar: São Crisólogo, roga por nós, intercede por nós, porque nós não estamos a acreditar em nada. Não estamos a acreditar. Mesmo na pandemia, há um grupo que fala de um medicamento que, dado no início dos primeiros sintomas, salva. E parece que há outro grupo que nem quer que o povo saiba disto. E nós gritamos. Nós não sabemos. Costumava haver uma ordem mundial de saúde para proteger o povo, mas parece que há outra coisa qualquer. Ou pelo menos leva-nos a duvidar, leva-nos a desconfiar, leva-nos a não confiarmos nas autoridades, leva-nos a pôr tudo em questão. E diante de São Pedro Crisólogo nós gritamos. Nós abrimos os meios de comunicação social, aos quais eu não consigo cada vez menos ver, e só falam de uma linha, e sempre a mesma linha, todos os dias, todas as horas, todos os minutos, a mesma linha, impedindo que reflitamos, que pensemos pela nossa própria cabeça. São Pedro Crisólogo falava de duas coisas que são importantes para o cristão: o domínio das próprias paixões e, sobretudo, oprimirmos em nós os maus desejos. Dominar as paixões e oprimir um pouco em nós, não é nos outros, é nos nós, os maus desejos. E São Pedro Crisólogo dizia que isto que nos leva à grandeza. E nós pararmos um bocadinho e refletir, isto é verdade. Se nós tivermos o coração nas paixões, nos maus desejos, se andarmos ocupados, perturbados, não temos tempo para o resto. Não temos tempo para o bem. Não temos o tempo para pensar, não temos o tempo para refletir. Tudo é visto por aqueles óculos das paixões e dos maus desejos. Toda a nossa vida, toda a realidade é vista perante estas lentes. E São Pedro Crisólogo diz: domina as tuas paixões
e oprime um pouco, refreia um pouco os maus desejos. Aquilo que o mundo nos apresenta é precisamente o contrário. Hoje, tudo. Eu quero drogas, a droga é boa. Eu quero matar. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude e que nos liberte neste dia de São Pedro Crisólogo. Hoje, São Cirilo de Jerusalém fala de uma realidade para os cristãos muito importante. A Igreja como esposa de Cristo. E esta ideia foi muito explorada pelos padres da Igreja. A Igreja que somos todos, não é uma pessoa, somos todos nós, somos a esposa de Cristo. E esta esposa vive da fidelidade, vive do amor, vive da entrega, vive da alegria de acompanhar o seu esposo. E é isto que São Cirilo de Jerusalém, usando a imagem da esposa fiel, da esposa que ama, da esposa que procura corretamente seguir o seu caminho, usando esta imagem para falar da Igreja. A Igreja Católica é o nome próprio desta mãe de todos nós. É também a esposa de Nosso Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus. Com efeito está escrito: assim como Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela, e o que se segue, ela também manifesta em si a figura e a imitação da Jerusalém do Alto, que é livre e mãe de todos nós, sendo antes estéril, é agora mãe de numerosa prole. São Cirilo de Jerusalém, usando esta imagem da esposa fiel, da mãe que ama os filhos da mesma maneira, da mãe que procura o bem de todos, da mãe que sofre com o sofrimento de todos, da mãe que procura estar ao lado e acompanhar todos. São Cirilo de Jerusalém fala-nos desta alegria de sermos Igreja. Repudiada a primeira, na segunda, isto é, na Igreja Católica, Deus, no dizer de Paulo, estabeleceu em primeiro lugar os apóstolos, em segundo os profetas, em terceiro os doutores, depois o poder dos milagres, os dons de curar, de assistir, de governar, as diversidades das línguas e de toda outra virtude. Quero dizer, a sabedoria e a inteligência, a temperança e a justiça, a misericórdia e a bondade, a insuperável paciência nas perseguições. A Igreja Mãe coloca cada um no seu lugar. Uma família numerosa que de onde nós viemos, recordamos, os pais colocavam cada um no seu lugar e falavam ao filho de 14, 15 anos diferente de quem tem 7, tem 5. E era assim, não é que é por amor ao próprio filho. Uma criança de 5 anos tem um entendimento, a de 7 tem 8, a de 9 tem 8, a de 15 a 16 tem outro. E, portanto, cada um deve ocupar o seu lugar dentro desta família, com alegria. Quem tem o dom da cozinha, deve. Quem tem o dom das obras, quem tem o dom do canto, quem tem o dom da poesia, quem tem o dom da leitura, etc, etc. Ela, a Igreja, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, na glória e no opróbrio, primeiro nas perseguições e angústias, coroou os santos mártires com coroas de variadas e múltiplas flores, entrelaçadas com a paciência. Agora, em tempos de paz, pela graça de Deus, recebe dos reis, dos homens ilustres e de todo o género humano as honras devidas. Os reis existentes em todo lugar têm seu poder determinado pelos limites do seu reino.
Unicamente a Santa Igreja Católica possui irrestrita autoridade em toda a orbe da terra. Pôs a Deus a paz por seus confins, como está escrito. A Igreja tem que falar de Deus. E tem que falar do projeto de Deus no mundo. E tem que falar do amor de Deus no mundo. Os homens podem tentar cortar, impedir, mas a verdade virá ao de cima. Instruídos com os preceitos de modo de viver nesta Santa Igreja Católica, possuiremos o reino dos céus e receberemos por herança a vida eterna. O nosso caminho é a vida eterna. Por este motivo, aguentamos absolutamente tudo para alcançarmos de Deus. Nossa meta proposta não é nada insignificante, a posse da vida eterna. Esta é a nossa luta. Por isso, na profissão da fé, após termos dito, na ressurreição da carne, isto é, dos mortos, já explicada, aprendamos a crer, e na vida eterna, que é a nossa batalha de cristãos. Portanto, a vida, em sua realidade e verdade, é o Pai, que pelo Filho e no Espírito Santo derrama qual fonte os dons celestes por nós. E por sua benignidade também a nós, homens, nos foram firmemente prometidos os bens da vida eterna. Neste dia da festa de São Pedro e Crisólogo, Pedro por causa de São Pedro e Crisólogo por causa das palavras de ouro, nós, no mundo em que vivemos, uma das coisas mais angustiantes é o domínio da palavra. Certos grupos manipulam, perturbam a própria palavra e a gente não sabe, não sabemos. E pôr em questão, pensar, é para alguns grupos parece que uma ofensa. O cristão tem que pensar, o cristão tem que refletir, o cristão tem que ver em todas as direções, acreditando que o seu caminho é a vida eterna. Por exemplo, nesta pandemia, alguns grupos, e mesmo gente cristã, ficam ofendidos, porque, como sabeis, há um medicamento aí, cloroquina, que alguns dizem que, dada logo nos primeiros sintomas, que é um medicamento banal, liberta. Mas vemos o outro grupo a impedir. Mas o outro grupo que está a impedir, nós sabemos o que eles pensavam sobre a humanidade, que havia gente a mais, que é preciso não sei o que mais. E, portanto, nós, cristãos, temos a obrigação de pensar o que é que esta gente está a esconder. Então, se há gente que diz que este medicamento, dado a estas horas, que foi a experiência do Presidente do Brasil, etc., se há gente a dizer isto, porquê é que o outro grupo está a proibir mesmo a Ordem Mundial de Saúde, ligada à China, ligada a isto, ligada àquilo? O que é que tem a esconder? Nós não estamos a dizer que o lado é verdade ou não. Aquilo que se diz é, o cristão tem que pensar. E que as palavras sejam de ouro, de compromisso com a verdade. E nós vemos um pouco por todo o lado. E nesta situação não vale a pena esconder a verdade. Os homens conseguem pensar. E ao longo da história da humanidade, muitas vezes foi preciso ultrapassar correntes, grupos que dominaram. E a gente fica perplexo quando médicos, quando cientistas, quando o próprio presidente dizem, eu libertei-me, eu não estou doente, este medicamento dado, porquê é que? Porque nós estamos desconfiados. Aquele conceito de humanidade, aquele conceito de domínio, aquele conceito de poder fazer o que quer com o povo, esse conceito poderá ter os dias contados. E tem que ter os dias contados. E nós cristãos não podemos virar a cara. Temos que saber, temos que as palavras significam aquilo que dizem. E com isto não quero dizer, eu não sei, eu não sou médico, eu não sou cientista. Eu só preciso saber se tiver contacto com o vírus, se o médico me dá um medicamento que é, segundo consta, muito banal e dado nas primeiras horas.
Seja louvado nosso Jesus Cristo e que nós saibamos olhar para as notícias, saibamos olhar e ver o que está por detrás, porque não vale a pena escondermos da verdade, não vale a pena esconder-nos do controle, do domínio do mal. Ele mais cedo ou mais tarde vai ser descoberto. Porque Deus não dorme e o mundo não é de certos grupos. Ao longo da história houve muitos erros, muita maldade, que estamos ainda hoje a sofrer, muitas opções que foram feitas, mesmo no nosso mundo ocidental, estamos a sofrer. E precisamos, sobretudo, de nos consagrar à verdade. E coloquemos diante de Deus as nossas preces. Demos graças a Cristo que nos concede a luz deste novo dia e peçamos-lhe: Senhor, abençoai-nos e santificai-nos. Senhor, que vos entregaste como vítima dos nossos pecados, aceitai os trabalhos que já começamos e os nossos planos de ação para hoje. Senhor, abençoai-nos e santificai-nos. Senhor, que alegrais nossos olhos com a luz deste novo dia, sede vós mesmo a luz dos nossos corações. Senhor, abençoai-nos e santificai-nos. Tornai-nos generosos para com todos, para sermos imagens fiéis da vossa bondade. Senhor, abençoai-nos e santificai-nos. Fazei-nos desde manhã sentir o vosso amor, para que a vossa alegria seja hoje a nossa força. Senhor, abençoai-nos e santificai-nos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, ouvi as súplicas que vos dirigimos de manhã. Expulsai dos nossos corações as trevas do pecado e fazei-nos alcançar a verdadeira luz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos bom dia e que no dia de São Pedro Crisólogo, Pedro de palavras de ouro, nos ilumine e nos ajude a procurar essas palavras, saber o que elas significam e não colaboremos com jogos de poder, com interesses, sejam eles a nível local, de família, de mundial, sejam os jogos que forem. Mas nós cristãos temos a missão de pronunciar, de escutar, de procurar palavras de ouro, como aquelas que São Pedro Crisólogo anunciou. A todos bom dia.